quer dizer, não tem... E aí, então, se alguém faz por ela, né? Obviamente, numa situação dessas que ela tem razão, que o cara tá maltratando ela, só que ela tá sem, no momento, essa força, né? Não é nem, enfim, talvez essa força de ir lá e contra ele, enfim. E tem medo que ele pode fazer alguma coisa, então aí vão lá e fazem por ela, então teria, assim, um aspecto muito positivo, né? Falou muito bem, porque é exatamente por isso que implementaram, porque era o medo de ele vai fazer alguma coisa. Que aí ele não vai fazer alguma coisa com alguém que denunciou, não, com alguma outra pessoa. Por que não vai fazer com essa outra pessoa? Porque o ponto dele de discórdia é familiar, é uma coisa ali familiar, entendeu? Certo. É do núcleo da família. A outra pessoa, na verdade, só denunciou. Certo. Só denunciou Tá e deu gatilho para algo Certo. que de fato estava regulado, né? Digamos assim, para não acontecer. Boa. Mas a gente estava falando isso do divórcio. Sim, a Por gente conta tá- do a gente Egito? entrou, não, a gente entrou nisso só que é por causa da ideia de forçar a pessoa. Uhum. Então, apesar que então, a Maimonides, quando a gente falou que em geral não adianta forçar ele. Ou seja, se alguém vai lá e coloca uma arma na cabeça dele e fala, eu vou divorciar ela, ele vai lá e escreve o get, dá o divórcio, não adiantou nada. Uhum. Não é get. Mas no caso em que a Allahá prescreve que ele deve dar o divórcio por algum motivo, aí eu entrei. Qual é essa situação que a Allahá prescreve que tem um motivo para que ele tenha a obrigação de dar divórcio? Uhum. E eu falei que essa situação, uma das situações seria então, sem dúvida, se ele está fazendo maltratando ela, que ele tem a obrigação de dar o gueto, isso não tem nem dúvida. Enfim. Uhum. Aí a gente entrou num caso não, no caso que na verdade não, tá acontecendo, ela fala que ela não quer mais. Será que isso já adianta para forçar ele a divorciar ela? Então a gente trouxe uma discussão mas a gente trouxe a opinião de Maimonides, exatamente, que Maimonides fala que já é suficiente. Ela fala, não quero mais, eu não quero, já não gosto mais dele, enfim, tem um nojo dele, por assim dizer. Já é suficiente para obrigar o cara a dar o gueto. Uhum. Então, numa situação dessas em que ela prescreve que o marido tem a obrigação de dar o gueto, então, mesmo forçando ele, é suficiente, mesmo forçando ele, o gueto sim é válido. Uhum. Então, se você, a Allahá está prescrevendo que ele tem que divorciar, ele não quer, se eu vou lá e coloco uma arma na cabeça dele, ou qualquer outra maneira, enfim, não pode matar ele, sem dúvida, mas se eu vou lá e forço de alguma maneira, enfim, fazer tortura, bater o tortura psicológica, o que for, até que ele dá, até que ele fala sim, eu quero dar, até ele fala sim. Sim, eu dou. A gente usou o exemplo uma vez de deixá-lo sem água, alguma coisa assim, sentado, trancado, alguma coisa assim. Mas aí já foi com relação a outro aspecto. Eu acho que foi? Não foi com. Essa aqui já é outra situação. Ah, tá bom. Essa é uma situação que tem com relação a alguém que matou uma pessoa. Uhum. Matou uma pessoa mas que não tinha testemunhas. Ah, verdade, lembrei. Obrigado. É isso mesmo. Enfim, que o Beidin não pode matar aquela pessoa diretamente, Isso porque mesmo. não teve testemunha, Obrigado, porque não teve advertência, porque pela Allahá tem que ter advertência. Se o cara vai lá e matar outra pessoa sem você falar pro cara não pode matar, o Beidin não pode matar o cara. Uma lei super forte, na verdade, né? Sim. Quer dizer, pelo judaísmo que tem pena de morte, tem que ter azar antes de falar pro cara, né? Porque senão o cara tem o direito de falar, não sabia que não pode matar. Sim. Só que mesmo, é verdade que o Beidin não pode matar o cara, por lei não tem como matá-lo, mas que o Beidin sim tem direito de causar a morte do cara. Então a gente trouxe a história, enfim, que a gente coloca ele num local, enfim, né, numa caverna, enfim, numa ruína e deixa lá o cara, enfim, deixa lá a pessoa sem comer, enfim, e dá para ele uma comida, enfim, não tão boa, enfim, que vai prejudicar o intestino dele, enfim, até que enfim, o intestino acaba, a barriga acaba de alguma maneira desidratando, enfim, acaba assim, até que a sua barriga, o seu, enfim, estômago, intestino assim se abre, acaba se abrindo, enfim, acaba boqueia, assim, acaba se abrindo. E aí a gente trouxe outro exemplo, que é quando o cara ele caiu, ele entrou num buraco para buscar alguma coisa e aí a gente tira a escada. Verdade.
Interessante, né? Enfim. Sim. Então, certo. Mas eu sei, seria uma outra situação, mas quer dizer, que o Bedin não tem como fazer direto, mas na verdade o Bedin sim tem esse modo para fazer com que aconteça aquilo, enfim, que de alguma maneira, porque senão, obviamente, mas é muito interessante, quer dizer, para Lahá não pode, quer dizer, no sentido do Bedin não pode ir diretamente, tem que ter Azhará, tem que ter, mas pô, uma vez que é óbvio que ele matou sabendo, né, então a gente pode causar a morte dele, enfim, acabar causando o seu falecimento. Algo sem dúvida muito forte, mas enfim, faz parte das leis de pena capital. E certo? Enfim, até o Beidin, até hoje em dia, quer dizer, existe uma lei que o Beidin, por mais que ele não tenha mais o poder de fazer julgamento, mas ele tem o fazer julgamento no sentido de ir lá e cumprir uma lei, mas ele tem se está acontecendo uma coisa, o Beidin ele tem uma lei da Torá que o Beidin tem força para estipular regras, para fazer leis. Então, se de repente tem alguma pessoa que matou outra pessoa, ou uma pessoa que ela está matando outras pessoas, então o Bedin não tem condição de julgar diretamente e matar ele direto, mas o Bedin hoje em dia sim tem a força de acabar fazendo isso daqui, de causar de alguma maneira a morte dele, para que ele não venha fazer outras vezes, sem dúvida, para que ele não venha fazer outras vezes, e mesmo como castigo, na realidade, se Bedin chegar a um nível, enfim, que a Bedin conclui que deve ser feito isso, então não tem como fazer isso de forma oficial, de forma formal, mas de forma informal, enfim, quer dizer, Bedin ele tem essa lei, na verdade, ele tem esse poder, vamos chamar assim, que a Hashem entrega, de fazer de acordo com aquilo que a situação lá precisa. De acordo com a necessidade da situação. Mas voltando para o nosso caso, que nesse então é interessante que nesse caso, se a gente força o cara a dar o get, já é suficiente. Já é válido o get. Por quê? Quando em geral, que a gente acabou de falar, mencionamos que em geral se você força o cara, não adianta. Mas aqui nesse caso, se você força a pessoa, ele acaba, enfim, obviamente, por uma questão de força maior, ele acaba falando que sim, obviamente, porque ele não quer, enfim, morrer, não quer sofrer, não quer ser torturado, então ele fala assim, aí sim, já que aí é suficiente. Se ele falou sim, já é suficiente. O que adianta ele falar sim, se a gente sabe que na realidade ele está sendo forçado a falar sim? O que a ideia é? O que Maimônides responde? Maimônides, em capítulo 2 de Ilchot, será que é também Ilchot Ishut ou já será que tem Ilchot Gerushin? Ilchot Gerushin, certo? Em Ilchot de divórcio, lá capítulo 2, lá Maimônides nos diz que ele explica por quê. Ele fala que quando a Halachá prescreve que a pessoa deve divorciar a sua esposa, então, uma vez que a Halachá prescreve isso, e o judeu, na sua essência, quer cumprir com a Halachá, quer cumprir com aquilo que a Halachá prescreve, então por isso... Exatamente. Então, na verdade, se ele não tem obrigação, se a Halachá não prescreve isso, então aí realmente ele não quer, já que ele não quer, então não vai adiantar. Não vai adiantar forçar ele. Porque na essência ele não quer. Mas quando a Halachá prescreve que ele deve divorciá-la, então isso já é suficiente. Então eu falo que o quê? E isso é suficiente para mim falar que na verdade, na realidade, na essência, ele sim quer divorciá-la. Já que a Torá fala que sim, ele deve fazê-lo. E o judeu, na sua essência, quer fazer aquilo que a Torá nos diz. Quer estar kit com a Torá, quer estar... fazer as coisas de acordo com a Torá. Só que ele tem o Yitzerará, Yitzro onso. Yitzro onso significa o seu Yitzerará é a força maior sobre ele. Ao contrário, o seu Yitzerará que tem a força maior sobre ele, ele não consegue se desprender, não consegue sair do seu Yitzerará. Não consegue sair do seu instinto maligno. Então, o Yitzerará dele está forçando ele, e ele se identifica com o Yitzerará, ele não percebe. Não percebe que é o Yitzerará dele. Mas então, o Yitzerará dele que vai estar forte, ele não consegue se fazer, está tão forte dentro dele, Yitzerará, que o ego dele está tão forte dentro dele, que ele não consegue sair disso e ele não quer de jeito maneira, enfim, quer dizer, o Yitzerará está muito forte a ponto de ele não conseguir fazer aquilo que a Torá está dizendo, aquilo que a Torá está
prescrevendo, aquilo que a Torá está ordenando. A Torá está comandando. E ele acha que a opinião é dele. Certo. E aí coloca uma arma na cabeça dele e ele descobre que não era. Exatamente. É isso. Pelo menos a gente entende a situação, a maneira como a gente percebe, como a gente observa a situação, é que na verdade ele sim quer, e aí ele só que tinha o etc. que estava atrapalhando, aí ele falou sim, então na verdade aí a gente só precisava dele manifestar o sim na verdade dele. Sim. Dele manifestar o sim da essência dele. Sim. Só para falar que às vezes ele não sabe, mas às vezes ele sim sabe, porque às vezes na verdade a pessoa ela assim, ela tá consciente que ela pode ter fazer a mitzvah, só que ela tem alguma coisa muito forte dentro dela, enfim, um sentimento muito forte que o etc. ela coloca na pessoa que ela não consegue se desprender daquele sentimento, que ela tá muito forte, que ela, enfim, não... Obviamente pode ser um sentimento de quiná, de inveja, pode ser um sentimento de ciúmes, pode ser um sentimento de que posse. ela... De posse, certo? Possessiva, pode ser um sentimento que ela vai se sentir... muito como chamar, certo? O ego dela vai ser muito certo? Vai acabar sendo ela não vai aguentar, por assim dizer, que aquela situação, enfim, que ele achar que aquela... Vai ficar com o ego ferido? Ego ferido, perfeito. Sim, então todas essas situações são situações, enfim, que o motivo que for, enfim, mas quer dizer, ele na verdade está consciente, na verdade, um pouquinho que ele deve dar, por assim dizer, que ele tem a mitzvah de dar, só que o ego está muito forte a ponto dele não aguentar essa situação, então ele prefere, o tzerará dele está forte, esse sentimento, enfim, do que for, de desonra, de mostrar que ele não tem força, de ter a sua honra ferida, enfim. Qual outro você tinha falado? Você falou... o ego ferido? Não, o outro. O outro? Não, tá bom, de que... Já entendi, posse? Então, posse, eu falei posse e o ego ferido. Certo, enfim, de qualquer situação, enfim, está tão forte dentro dele que ele acaba não conseguindo resistir à situação muito forte, ele acaba então se deixando levar pelo Yetzirah. Porque está muito forte, é muito difícil. Muito difícil ele assim, abdicar, abnegar, né? Feita essa abnegação, essa abdicação daquilo que ele está sentindo. Então, ou às vezes pode ser que literalmente o cara nem percebe, enfim, não dá, nem dá, enfim, não tem nenhuma, ele literalmente acha que ele está certo, e aí ele nem percebe que está sendo, que está envolvendo alguma coisa errada, que está envolvendo algum aspecto dele, algum etc. Ele nem percebe, está 100% inconsciente disso daqui. Então, tanto faz. O ponto é que uma vez que ele quer cumprir aquilo que a Torá diz, que eles querem estar de acordo com a Torá, quer cumprir com a Torá, isso, então aí ele vai lá e fala sim, depois quando forçado, então ele falou sim, e na essência dele ele sim quer. No caso que ele foi forçado, mas não tinha mitzvah da Torá, então ele não tinha na essência dele que ele sim queria. A gente não assume isso, porque não tem lei da Torá, mas quando a Torá prescreve, quando tem lei da Torá dele divorciada, a gente assume que ele sim quer na verdade, e que ele só tá, como você fala, só tá... enfim, você está enchendo, você está enchendo, é por causa que ele está com Yetzirah. Então, por isso, Está causando só por causa do Yetzirah. Mas e por que isso? Mas essa é a ideia principal, na verdade. Mas isso é em tudo, né? Mas como a gente vai ver. Quer dizer, isso é em todas as... Quer dizer, de acordo com essa ideia que isso é liberdade. Que o quê? Em que tem dois eus, em outras palavras, tem dois eus. Tem o eu que é aquilo que eu estou sentindo, que é aquilo que, enfim, está no meu sentimento, e isso pode ser, então, o sentimento do Yetzer Hara. E tem o meu eu, que é o eu da minha essência, que quer fazer, quer cumprir com a vontade divina, que quer cumprir com a vontade de Hashem. Então, tem dois eus. Isso é muito interessante, por exemplo, está escrito que as situações, enfim, isso com relação a Moshe Rabbeinu, mas enfim, os grandes mestres, enfim, pessoas santas traziam essa ideia, enfim, que a pessoa ela queria uma coisa num certo momento e depois num outro momento ela teve uma outra experiência, teve uma outra sensação, enfim, com relação a Moshe Rabbeinu, a pessoa estava brigada com um amigo dela. Está escrito que Aaron
ele fazia paz entre as pessoas. E Moisés, Moshe Rabbeinu não fazia. Então, a gente pode falar que, enfim, tem diferença, enfim, a gente Moshe Rabbeinu, ele era mais assertivo, mais agressivo, no sentido, enfim, que quem tem razão tem, quem não tem razão não tem. E Haron fazia a paz. Haron não importava quem está certo, quem está errado, o importante é conseguir fazer as pazes entre eles. Então, Moshe Rabbeinu era mais assertivo, mais lei, mais de acordo com a lei, se está errado vai punir, se está certo vai receber. E Haron não é tanto no certo ou no errado, era fazer a paz. Então tem essa diferença, mas se fala que existe uma segunda diferença entre a paz que Haron fazia e que Moshe Rabbeinu fazia. Que Haron, ele perseguia a paz. Então Haron, ele ia para mas a paz que Haron ele fazia, ele ia para as pessoas no nível delas e explicava para elas por que não compensava brigar. Quer dizer, no nível que elas se encontravam, no nível, por assim dizer, mesquinho, no nível pequeno que elas se encontravam, do ego delas, ela não falava, não compensa, vamos fazer paz, vamos trazer esse sentimento de paz. Com relação ao Moshe Rabbeinu, está escrito que as pessoas iam para ele e viam a luz de Moshe Rabbeinu, viam a grandeza de Moisés e já não tinha mais, por assim dizer, tinha uma sensação, enfim, de tanta luz, tá brigando por causa disso? Também é certo, mas de tanta luz, era tanta luz que na verdade aí, mas aí com relação a, então, por assim dizer, o ego que estava levando a pessoa a brigar com a outra pessoa numa certa situação, enfim, qualquer situação, o ego, o Yetzer Hara que estava fazendo a pessoa querer pecar numa certa situação, enfim, a pessoa ela tem atração para fazer um pecado, tem atração, enfim, para comer uma coisa não kasher, tem atração para, enfim, para qualquer coisa, para uma feira negativa. Depois ela via Moshe Rabbeinu, aquele sentimento de fazer a verá caía direto. Quando ela via Moshe Rabbeinu, era uma luz tão forte que não tinha mais espaço, não tinha mais abertura para um sentimento negativo daquele. Então, na realidade, de acordo com o que nós estamos falando, esse exemplo, né, e aí está escrito com Tzadikim, quer dizer, que Tzadikim, enfim, os Admorim, que eles tinham bastante esse aspecto, enfim, que você ia para o Admor, você via uma luz dessas, então automaticamente caía para baixo, enfim, o desejo pelas averot. O desejo pelas averot, o desejo pelas transgressões, por prazeres mundanos ou pelo ego, descia para baixo uma vez que a pessoa via a grandeza do Tzadik. Mas isso é um exemplo claro que a gente tem dois sentimentos dentro da gente. E uma vez que você está na frente de Moisés, está na frente de Moshe Rabbeinu, aí vai tudo, enfim, aí uma luz, uma sensação tão forte, de tanta luz, de tanta grandeza, enfim, que aí você automaticamente não tem mais aquele Yetzer Hara que estava causando e fazendo com que, estava provocando com que você tivesse aqueles desejos negativos, ou que a pessoa tivesse aquela briga com a outra pessoa. Em outras palavras, tudo na verdade é uma questão. Então existem esses dois sentimentos, e aí sem dúvida que, como a gente fala, quanto mais tem um sentimento, menos tem o outro. Então, por assim dizer, quer dizer, quando menos a gente está sentindo essa ideia, porque a ideia da luz de Moisés, em geral, é só quando a gente está perante Moisés. Se a gente está longe de Moshe Rabbeinu, acaba não tendo esse sentimento. E aí quem fica forte é o sentimento, enfim, do ego, o sentimento dos desejos pelos prazeres mundanos, dos desejos, enfim, para fazer as averot. Isso acaba ficando forte uma vez que a gente está longe de Moisés e não consegue sentir a luz de Moshe, enfim, que significa essa luz divina, que a gente tem um sentimento muito forte por ela, mas aí acaba sendo só em certos momentos específicos, mas muito esporádicos, muito, enfim, não frequentes. Então, obviamente, que aí fica grande, fica maior o aspecto do Yetzer Hara, seja para o que for, seja pelo ego, seja pelos prazeres mundanos, as averot. Então a gente pensa, de acordo com isso está muito claro que tem dois sentimentos, tem dois eus. Então, essa liberdade a gente conseguir chegar no verdadeiro eu. Não no eu que é esse eu do Yetzer Hara, mas sim no eu da essência, que é o meu eu que quer se conectar com Deus, que é o meu eu que sente esse prazer, enfim, incrível de servir a Deus, e que quer fazer a sua vontade, quer estar em conexão, quer estar alinhado de acordo com a vontade de Hashem.
Certo, agora para o nosso caso, só para falar para o nosso caso, então assim, se fala o seguinte, que né, trazendo de uma só trazendo de uma outra forma a ideia destes dois eus, destes dois sentimentos que nós estamos falando. Então, aí você fala o seguinte, com relação ao judeu, o que foi a saída do Egito? Então, por exemplo, uma pessoa, então se fala, então, só trazendo essa ideia agora no campo pessoal, no campo da vida, no campo pessoal, no campo profissional da pessoa. Eu acho que é mais especificamente no campo profissional, que sem dúvida afeta o âmbito pessoal. Então você tem uma pessoa que ele é um faxineiro, ou enfim, qualquer situação que a pessoa lá tem, talvez um trabalho que de uma certa forma coloca ela de uma certa maneira em um nível menor, em um nível menos que as pessoas pelo menos consideram ou olham de maneira errônea e equivocada como algo que é um nível menor. Aqui no caso, enfim, obviamente eu traria a escravidão, por assim dizer. Então a pessoa está escravizada no sentido que ela não consegue fazer aquilo que a Hashem está pedindo. Ela está escravizada, enfim, de uma certa maneira, aqui hoje em dia, que é onde a gente não tem a liberdade total, enfim, para a gente poder cumprir Torah Mitzvot da melhor, enfim, da maneira mais aberta possível, da maneira mais ideal possível. A gente acaba tendo antissemitismo, acaba tendo repressão, acaba sendo oprimido de alguma maneira. Então, mas a ideia é que aquela pessoa, ou um funcionário, sim, um empregado, um funcionário, enfim, que ele está trabalhando como um funcionário e